Fala trader, no vídeo de hoje você vai aprender o que é suporte e resistência, como identificar e como operar aqui diretamente no gráfico. Então, vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender é o que é suporte e resistência. E suporte e resistência são regiões onde o preço costuma respeitar ou romper. Ou seja, suporte e resistência são regiões onde os traders procuram comprar e vender e levar o preço para níveis ou mais altos ou mais baixos, né? Como nesse caso, olha só. Temos então aqui embaixo o suporte e nas regiões acima teremos a resistência. Ou seja, quando os compradores estão atuando no mercado, as regiões de resistência acabam sendo rompidas e virando suporte. E quando os vendedores estão atuando, as regiões de suporte podem ser rompidas e acabam se tornando resistências. Então, basicamente, para você entender, suporte e resistência são regiões onde compradores e vendedores atuam no mercado financeiro. E você vai ver em qualquer mercado financeiro, tanto Forex quanto ações, qualquer mercado financeiro que tenha um gráfico, você verá então compradores e vendedores atuando, movendo o preço e formando regiões de suporte e resistência. E como nós identificamos, né, de uma forma mais simples? Então, essa é a forma teórica que aparece para você nos livros, mas tem a forma institucional. Por quê? Nós sabemos que são as instituições as responsáveis por moverem o preço. E o que elas fazem? Elas compram e vendem através de algoritmos, ou seja, robôs de alta frequência, e elas programam esses robôs para comprar e vender em determinados níveis. E quais níveis são esses? Então vamos lá: níveis 00, níveis 25, níveis de 50 e 75. Então fique atento a esses níveis aqui, ó, nesse canto, tá vendo? Fique atento a esses níveis que são níveis chave de preço, né? O institucional gosta muito de comprar e vender nessas regiões. Então agora vamos lá no gráfico que eu vou te mostrar aqui um exemplo de como operar suporte e resistência. Então eu tô aqui no Libra Dólar, no gráfico semanal, e olha só, no gráfico semanal tivemos aqui, ó, uma região de suporte. Vou deixar verde. Que foi formada, testada e respeitada. Então, o preço veio aqui. Depois, subiu. Testou novamente, subiu mais um pouco. Chegou na região de novo. Subiu mais um pouco, testou novamente. Então, é um suporte extremamente forte, né? Uma região extremamente forte. E olha só aqui na reguinha, a região no 1.050. Então, perceba aqui 00, 50, 25, 75 são regiões chave de suporte e resistência. E claro, são ótimos pontos para a gente entrar. Agora vamos ver um exemplo aqui de resistência que nós tivemos. Nós tivemos essa resistência aqui. No tempo gráfico semanal. Ou seja, cada candle equivale a uma semana. Então sim, faça a lição de casa, né? Pegue um gráfico que você quer aprender a operar,
vá lá no semanal e coloque as regiões extremas de suporte e resistência. Então, último ponto que o preço tocou e depois seguiu o movimento foi esse aqui. Então, esse é o meu suporte. E aqui em cima, o último ponto também que o preço tocou, que é a minha resistência. E olha só, o preço veio nessa região, caiu. O preço veio nessa região, caiu, depois voltou para a região, depois caiu de novo, voltou para a região e daí derreteu lá para baixo para buscar o suporte. E olha só no cantinho aqui, ó, de novo, ó, 1,50, tá? E como a gente opera, então, suporte e resistência de uma forma mais prática, né? De uma forma aí que você não seja pego em manipulação institucional ou que o seu stop não seja acionado facilmente, né? Que você consiga aí conduzir o preço até o alvo. Então, vamos para uma hora, que eu vou te mostrar aqui em uma hora. Como você pode operar suporte e resistência. Então, olha só. Tivemos uma região de suporte formada aqui, embaixo. O preço testou essa região, testou 2 vezes, na terceira vez ele explodiu lá para cima. Aqui em uma hora, depois que o preço testa a região de suporte e forma um novo topo, então esse T é de topo, o que acontece? Você marca esse topo e assim que o preço rompe esse topo, você então tem um trade. E o trade vai para onde, né? Para que alvo? Para esse primeiro topo que foi formado aqui. Então, o preço subiu, testou a região de suporte e começou a imprimir topos e fundos ascendentes, né, cada vez mais altos em um tempo gráfico menor, assim que o preço rompeu esse topo. Olha só. Fechou com uma candle de força. Então, o seu trade seria em um tempo gráfico menor, claro, mas você entraria na candle de força e o alvo nesse outro topo aqui. Então, seu alvo aqui em cima. E agora perceba que o preço teve um impulso, uma correção, um novo impulso de alta. Então, formou um topo, um fundo mais baixo e um topo mais alto. Tivemos o suporte, o preço subiu, formou uma resistência. Então, formou uma resistência. Aqui. Em seguida, caiu, rompeu a resistência, testou a resistência e formou um novo suporte. Então, é dessa forma que o preço move, tá? Ele rompe regiões de suporte e resistência o tempo todo para formar topos ou fundos no gráfico. E você consegue identificar da melhor forma assim, marcando a última região de suporte que foi testada, depois aguardar um rompimento com candle de força e abrir o seu trade a favor da direção, né? Nesse caso, a favor dessa alta, com alvo aqui nesse último topo. Então, bem fácil, bem simples de entender suporte e resistência. Entenda aqui, são regiões chave de preço, são regiões institucionais e, é claro, são regiões onde você consegue aproveitar
oportunidades, seja de compra ou de venda, junto com o dinheiro inteligente. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Abraço e tchau!